a todos, eu sou a Rosa, este é o canal Mais Uma Maria e como foi pedido no vídeo de hoje, eu trago-vos a maquilhagem que eu levei para o casamento. Eu estou um pouco constipada, por isso se eu estiver um pouco fanhosa ou a tossir ou a espirrar, eu vou tentar editar isso ao máximo do vídeo, mas se isso acontecer eu peço desculpa desde já. Sem mais demoras, vamos agora passar ao tutorial. Eu não tenho a pele feita neste momento porque quando eu faço maquilhagem com o olho desfumado ou com sombras mais escuras, eu prefiro sempre fazer primeiro o olho e só depois a base, porque há sempre o risco de cair alguma sombra aqui para esta zona ocular, o que pode depois estragar a base ou o corretor porque fica uma mancha escura, então eu prefiro fazer primeiro o olho e só depois de limpar bem a zona é que eu assim aplico então a base, o corretor e tudo aquilo que se segue. Antes de passarmos ao olho, eu gosto sempre de arranjar um pouco a sobrancelha. Gosto de a pentear. Se vocês me apanharem a olhar aqui para baixo é porque eu estou a olhar para o espelho, só para me orientar um bocadinho. E vou usar o Give Me Brow da Benefit. Eu já falei dele no primeiro vídeo de maquilhagem que eu fiz. Tem fibras que ajuda a preencher algumas falhas e a manter as sobrancelhas fixas o dia todo. Eu gosto também sempre de começar a aplicar um lápis preto no interior da linha d'água. Nós queremos que as sombras durem o dia todo e para isso nós usamos um primer de sombras, mas caso vocês não tenham um primer de sombras, vocês não precisam de ir comprar um, porque vocês podem usar um corretor de olheiras. Eu vou usar este aqui da Urban Decay, o Naked Skin Concealer, que vai fazer exatamente o mesmo trabalho que um primer de sombras. Eu aplico um bocadinho e espalho com um pincel. Vocês também podem usar o dedo, não é? Mas se é um pincel que nós podemos usar, por que não usar um pincel? Batidinhas suaves é suficiente, nós também queremos ser muito gentis com a nossa zona ocular. Vamos agora começar a aplicar uma sombra que seja mais ou menos do tom da vossa pele. Eu usei estas aqui da Kiko, eu posso vos dizer os nomes. Esta aqui que é um pouco mais rosada e esta aqui que tem um subtom um pouco mais amarelo. Eu usei uma mistura das duas e vamos aplicar por toda a nossa pálpebra, onde colocamos o nosso corretor só para o ajudar a fixar. Não se esqueçam de retirar sempre o excesso antes de aplicarem a sombra na vossa pálpebra. Assim como aplicamos o pó depois da base, aplicamos aqui um pozinho que seja do tom da nossa pele, só para ajudar a fixar e evitar que o corretor que nós aplicamos líquido comece a craquelar e não segure tão bem a sombra. Vamos agora definir o nosso côncavo usando um tom de castanho. Eu vou usar este aqui, isto é um castanho que é um pouco mais escuro do que o meu tom de pele e vamos aplicar no côncavo para o começar a definir. O côncavo é aqui esta zona, onde nós abrimos o olho fica mesmo aqui. E para fazer o côncavo um bom truque é encostar o pincel exatamente aqui e começar a movimentar o pincel para a frente e para trás, como se fosse um limpa-para-brisas. Este é o nosso côncavo. Nós não queremos ver uma linha muito definida onde uma sombra acaba e a outra começa. Entre esta zona aqui, que é onde está a nossa sobrancelha, de onde as sombras são aplicadas, nós queremos uma transição muito gradual. Este castanho não é um tom muito quente, é um tom até um pouco mais frio, porque os meus acessórios todos eram prateados e eu queria fazer um look mais prateado, com um subtom mais frio. Se eu fosse usar dourados ou quisesse uma coisa mais quente, usava um castanho um pouco mais alaranjado. Apliquem sempre pouca sombra de cada vez e não se esqueçam de retirar sempre o excesso antes de começar a aplicar no olho. É mais fácil irmos aplicando pouquinho de cada vez e irmos construindo gradualmente do que depois aparecer uma grande mancha de sombra na nossa pele que nós depois já não conseguimos esfumar. É aqui também que vocês começam a ver que formato é que vocês querem dar ao vosso olho. Eu gosto sempre de puxar esta parte da sombra um pouco mais para cima para ajudar a alongar um bocadinho o meu olhar, para ajudar a abrir, porque o meu olho, além de ser um pouco pequeno, tem também esta pálpebra um bocadinho caída. Logo eu tento sempre fazer este truque de tentar subir para criar a ilusão que a pálpebra não está caída, mas sim mais aberta. O côncavo está definido, nós vamos agora aplicar uma sombra castanha ainda mais escura para ajudar a definir a zona externa do olho, como vocês podem ver aqui. Para isso vamos aplicar a sombra com um pincel um pouco mais fininho e mais pequenino e eu vou usar aqui esta sombra. Um bocadinho só, sempre a retirar o excesso e vamos fazer este passo mesmo devagarinho, a adicionar pouca sombra de cada vez. Vou colocar mais sombra aqui na zona externa porque esta aqui eu sei mesmo que eu quero escurecer
E eu aqui vou criar a ilusão de ter o meu côncavo um bocadinho maior, porque o meu côncavo normalmente acabaria aqui, mas eu vou simular que ele acaba aqui, ou seja, acima do meu côncavo natural, para ajudar a criar a ilusão de que o meu olho é maior. Eu paro de aplicar sombra sensivelmente a 3/4 da minha pálpebra, mais ou menos onde o meu olho começa. O que eu fiz aqui foi depositar mais a sombra castanha nos sítios onde eu a queria e agora vou começar a esfumá-la com um pincel de esfumar mais pequenino, só para nós não perdermos a definição de olho que nós acabámos de criar. Vou usar aqui este pincel, é de esfumar, mas é um pouco mais pequenino. Este pincel neste momento não tem produto nenhum, eu estou apenas a esfumar a sombra que eu acabei de aplicar com outro pincel. Agora estou a comparar um olho com o outro, se vocês acharem que um olho está um pouco mais escuro do que o outro, como agora, vocês podem sempre voltar à sombra mais escura e aplicar um pouco mais e voltar a esfumar tudo outra vez. Vou aplicar uma sombra que é roxa, um pouco mais escura, com uns brilhinhos. Esta é a Setting Taupe da MAC, vocês não precisam de usar esta sombra, usem qualquer uma que tenham, seja parecida. Eu queria dar um pouco de tom de roxo, além do castanho mais frio e do prateado. Isto vai dar um toquezinho de cor muito, muito subtil, além de começar a dar já algum brilho ao nosso olho. Eu começo por esfumar um pouco no côncavo e começo a espalhar também já um pouco para a pálpebra, lá está, para fazer uma transição muito suave. Isto é um pincel de esfumar mais grandinho, porque não estou a tentar ser muito precisa, ao contrário do côncavo. Como queremos aplicar esta sombra mais na pálpebra e no côncavo, pode ser um pincel um bocadinho maior, assim até mais rápido, além de que assim ajuda também a esfumar as sombras que já anteriormente aplicámos. Agora que nós temos as nossas sombras escuras definidas, vamos agora começar a passar às sombras com brilho. Vou aplicar esta aqui. Eu não vou aplicar esta sombra seca, eu vou usar um pouco de Fix Plus para aplicar o produto molhado. Assim a sombra vai ter uma intensidade muito maior. Eu vou molhar primeiro o pincel e aplico o pincel diretamente na sombra. E agora no olho. Eu estou a aplicar este produto com batidas, leves batidas, e não a esfumar como as outras sombras que eu apliquei anteriormente, de forma a obter a maior intensidade da sombra. Ela parece estar mais vibrante deste lado do que deste porque acabou de ser aplicada. Quando a sombra começar a secar um bocadinho na minha pálpebra, ela vai ficar deste tom. Como vocês podem ver, este passo mudou completamente o visual, deu-lhe muito mais luz, abriu muito mais o olho e para um casamento eu gosto muito deste tipo de maquilhagens, assim, mais brilhosas. Eu agora vou só esfumar um bocadinho o olho todo, passar um pincel mais limpo só para ajudar a dar uma uniformizada. O truque para fazer este tipo de maquilhagem é esfumar. Quando vocês acharem que o olho já está esfumado, esfumem mais um bocadinho. Isto vai garantir que o vosso olho fica mesmo totalmente homogéneo, sem linhas marcadas, com um aspecto muito mais limpo e bonito. Vamos agora aplicar as sombras na mesma ordem junto à pálpebra inferior. Eu vou começar por aplicar uma mistura dos dois castanhos, mais no canto externo, aqui. E vou parar sensivelmente também a 3/4. Vou aplicar também um bocadinho da sombra da MAC, com o mesmo pincel, mais ou menos na mesma zona, mas já a puxar um bocadinho mais para a zona do meio do olho. Vou aplicar a sombra com brilho mais nesta zona interna do olho. Por fim, eu vou aplicar uma sombra mais clara do que o meu tom de pele, não precisa de ser branca, mas apenas um pouco mais clara, para ajudar a definir a sobrancelha. E esfumo um bocadinho, para não haver uma linha muito, muito definida entre o nosso osso da sobrancelha e o resto das nossas sombras. As sombras estão feitas, vamos agora passar às pestanas. Nesta maquilhagem eu usei pestanas falsas que eu comprei na Primark e a cola Duo e gostei mesmo muito. Elas duraram o dia todo, a noite toda, elas só saíram quando eu as tirei no final do dia. E vou usar também a Lash Paradise da L'Oreal. Eu fiz um vídeo de review desta máscara no meu canal, vocês podem ver se quiserem. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo. Por isso vamos começar por aplicar a máscara de pestanas.
Vocês podem ver, esta máscara é espetacular e a máscara sozinha podia fazer o look, mas as pestanas falsas realmente fazem diferença, dão muito maior profundidade ao olhar e dão assim um up na maquilhagem e eu gosto muito. Por isso vamos agora aplicar as pestanas falsas. Eu fiz isto fora da câmara para não ocupar muito tempo. Se vocês quiserem apenas um vídeo sobre como aplicar pestanas falsas, digam aqui em baixo nos comentários que eu vou fazer. Vamos agora passar para a pele. Vamos começar por aplicar o primer. Este é o POREfessional da Benefit. Eu já falei dele aqui no canal. Vamos aplicar na nossa zona T e onde temos os nossos poros um pouco mais dilatados. A base, esta é a Pro Longwear da MAC. Vou aplicar uns pontinhos na pele, de forma a distribuir logo um pouco o produto. Eu usei um pouco mais de base e de corretor, porque queria a pele mais perfeitinha para o casamento. E eu usei a minha Beauty Blender para aplicar a base. Eu gosto mais de aplicar a Beauty Blender quando se trata de uma maquilhagem que eu quero mais cobertura, mas não quero que fique um aspecto extremamente pesado. A Beauty Blender é ótima nesse aspecto porque ajuda a cobrir, mas dá um aspecto mais natural na pele, ou seja, ela absorve um pouco do produto, mais do que o pincel, logo não deixa que a pele fique com aquele aspecto pesado e marcado. E eu uso a Beauty Blender, como vocês podem ver, com leves pancadinhas. Vocês também podem pressionar em algumas áreas ou aplicar com leves pancadinhas. Ela é ótima para chegar aqui nestas zonas de difícil acesso, como assim o nariz, ou mesmo aqui a zona no canto interno do olho. Tenham só atenção ao espalhar a base aqui nesta zona, porque nós aplicamos sombra na parte inferior da pálpebra e nós não queremos apagar isso. Vamos agora aplicar o corretor. Vos disse, mas esta Beauty Blender é usada umedecida. Antes de nós a usarmos, nós temos que a umedecer, retirar o excesso de água e só assim é que aplicamos a nossa maquilhagem com ela. Ela não é suposto ser usada seca. Ela tem este tamanho todo porque está úmida já. Quando vocês acharem que as vossas imperfeições já estão todas tapadinhas, vamos passar ao pó. Vou aplicar este aqui da MAC, que é o Medium Golden, é da linha Mineralized Skin Finish. E aplico por todo o rosto, porque eu quero que a maquilhagem me dure o dia todo. Eu também deposito, não espalho, pelo menos logo. Eu primeiro deposito o produto, principalmente onde eu apliquei mais o corretor. Para contornar vou usar o Bahama Mama da The Balm. E vou usar uma mão muito leve com este tipo de pincel, é um pouco mais fininho. Este é da Real Techniques. Vamos aplicando pouquinho a pouquinho, para ser mais fácil de esbater e aplicar o produto. Meto também um bocadinho na zona da têmpora. Eu não faço contorno do nariz porque não acho que tenha grande necessidade, mas pronto, fica ao vosso critério. Se vocês gostarem de fazer, façam. Eu acho que para mim não há grande necessidade, eu gosto do meu nariz. Vamos agora passar para o bronzer. Um pincel um pouco mais largo e vou aplicar o Hoola da Benefit. É mais para aquecer o rosto, por isso dá para usar um bocadinho mais. Se quiserem também podem espalhar um bocadinho para a zona do pescoço. Vamos agora passar para o blush. Eu escolhi este que também é da The Balm, é o Cabana Boy. E tem este tom de rosa um pouco mais queimado. E eu usei uma mão leve para o aplicar. Só para dar um toquezinho de rosa ao rosto. Sorriam, para vocês acertarem mesmo nas vossas maçãs do rosto. Eu gosto de espalhar um bocadinho até a zona da têmpora,
só para dar um aspecto mais homogéneo. De iluminador eu apliquei o Soft and Gentle da MAC e apliquei como sempre nas maçãs do rosto, ou no topo das maçãs do rosto. E fui generosa porque é um casamento, mais do que o habitual. Aplico sempre em forma de C, que vai desde o topo das maçãs do rosto até um pouco à zona do osso da sobrancelha. Não apliquei mesmo muito em cima do osso da sobrancelha porque já tinha aplicado uma sombra mais clarinha lá. A cana do nariz, arco do cupido e apliquei também um bocadinho aqui. Gosto muito no verão ou quando estou assim com os ombros mais a descobertos, dar aqui este toquezinho, assim quando nós nos mexemos, estamos a brilhar. Além disso, também gosto de aplicar aqui nesta zona das nossas clavículas. Gosto mesmo deste toque de iluminador. É discreto, mas uma pessoa consegue reparar, principalmente quando nos estamos a mexer. E eu adoro. O último passo é o batom e eu escolhi o Faux da MAC. É um rosinha muito neutro e discreto. Esta foi a minha escolha e eu achei que ficou muito bem com o look em geral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de subscrever o canal, que há vídeos novos todas as semanas. Se vocês quiserem ver outro tipo de maquilhagem por aqui no canal, não se esqueçam de deixar nos comentários. Por hoje é tudo, nós vemos no próximo. Até lá!